Uma torneira elétrica fornece 2 litros por minuto de água a temperatura de 40 graus Celsius. Sabendo que a temperatura da água na entrada é de 20 graus Celsius, a resistência elétrica da torneira vale 28 ohms. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor da torneira. Então ele quer saber o I. Aí vamos de novo, ó, a torneira fornece 2 litros por minuto. Então, ó, essa é a vazão, né? A vazão, vamos colocar o Z, né, para representar a vazão. É mais fácil depois, se a gente precisar calcular volume, alguma coisa assim, a gente não fica com o V ocupado. A vazão, 2 litros por minuto de água a temperatura de 40 graus Celsius, essa é a temperatura inicial. Sabendo que a temperatura da água de entrada é de 20. Então, na verdade, esse aqui é a temperatura final, né? A temperatura inicial fica sendo de 20 graus Celsius. E aí, com isso aqui, a gente sabe que o Δθ vai ser de 20 graus Celsius. A resistência elétrica da torneira, te dá o R, é igual a 28 ohms. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor da torneira. Então, ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. Para isso, ele te dá ainda que a densidade da água é de 1 kg por litro e te dá também que a massa específica da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e que 1 caloria vale 4,2 joules. Então, eu já vou escrever o seguinte, que o meu Czinho, como ele é de 1 caloria e 1 caloria vale 4,2 joules, eu já vou colocar em joules aqui, ó, 4,2 joules por grama grau Celsius. Então, aqui outra coisa que eu já vou fazer é, ele me dá que a densidade é 1 kg por litro. Então, quer dizer que por minuto, eu tenho aqui, ó, 2 kg por minuto de água entrando nessa torneira, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, o Q é a quantidade de calor que vai ser fornecida por essa resistência. Então, MC Δθ, porque a gente sabe quanto foi o aquecimento da água. Então, esse Q vai ser quanto? A massa, que vai ser de 2 kg, só que aqui, ó, o Czinho está em gramas. Então, isso aqui deve ser de 2.000 gramas. E aí, o tempo aqui, pessoal, está em minutos. Então, eu vou ter que colocar 60 para ficar em segundos, tá bom? Então, aí, eu vou chegar no seguinte, que a minha quantidade de calor aqui, ela vai ser dada em gramas e depois eu vou ter 60 segundos aqui para poder dividir e achar a potência. Então, a quantidade vai ser quanto? A massa vai ser igual a 2.000, não é isso? 2.000 gramas. O Czinho, 4,2 e a variação de temperatura, 20 graus Celsius. Então, o meu Q vai ser igual a quanto? Aqui eu vou ter o valor de 84, né? Porque quando eu faço 4,2 vezes 20, fica 84. Então, 84 vezes 2 vai dar 168 com mais 3 zeros, ou seja, 168.000 Q. No caso aqui, seria joules, né? E aí eu faço a potência. A potência vai ser o meu Q sobre o meu ΔT. Só que o meu Q já foi calculado, 168.000. E já está em joules, porque aqui eu transformei o Czinho como 4,2 joules por grama grau Celsius. E aí, o tempo ali, não posso usar 1 minuto, eu tenho que usar 60 segundos para ficar joules por segundo e chegar em watts. Então aqui, fazendo a divisão, eu vou ficar com, vamos fazer aqui no cantinho, né, no rascunho aqui, ó, 168, na verdade 16.800 agora, né, dividido por 6. Então, 2 vezes 6 dá 12. Para 16, 4. Aí desce o 8. 6 vezes 8, 48. Para 48, nada. E aí, os dois zeros aqui vêm para cá. Então, eu vou ter 2.800 watts de potência. Aí, para achar a corrente, ficou bem tranquilo, porque potência é R vezes I ao quadrado. Então, aí vai ficar 2.800 igual ao R, que ele me deu o valor, né? Esse valor aqui é de 28, vezes I ao quadrado. Então, passando dividindo, eu vou ter que I ao quadrado, vai ser 2.800 dividido por 28. Simplificou aqui, I ao quadrado é igual a 100. A raiz de 100 é mais ou menos 10. Só que aí não tem corrente negativa, a gente vai ficar com 10 ampere como resposta para essa questão.
tá bom? Então, um exercício que te cobrou aí o cálculo da quantidade de calor primeiro, depois o cálculo da potência e, por fim, o cálculo da potência elétrica a partir da potência dissipada, tá bom? Valeu, obrigado, queria agradecer a atenção de todos aí, pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Ativar o sininho da notificação para poder ser informado aí de mais postagens que a gente está fazendo aí quase que diariamente e também pedir para você deixar o seu like, que é muito importante para a gente aqui no canal. Valeu, obrigado.